Boa tarde, venho aqui para mais uma receita. Hoje é domingo, dia de Pentecostes. Vamos para mais uma receita de pão. Eu já fiz o creme pela manhã, tenho aqui na geladeira esfriando. Vou passar os ingredientes para vocês rapidinho, para não demorar muito. Eu já fiz esse pão aqui, acho que o mês passado. Só que eu fiz com creme de limão e agora eu vou fazer com creme pasteleiro e coco e leite condensado. Então vamos aos ingredientes. 250 ml de leite morno. Já vou colocando aqui. Depois eu deixo para vocês na caixinha os ingredientes. Aqui eu tenho 8 gramas de fermento biológico seco, que eu já vou colocar aqui no leite. Já vou passar para vocês também aqui. Tem 8 gramas de fermento para bolo. 8 gramas não, 11 gramas de fermento para bolo, que eu já vou colocar na farinha. E aqui eu tenho 100 ml de água, que eu vou adicionar aqui também. Aqui eu tenho 80 ml de óleo, se você preferir pode pôr manteiga. Aqui eu tenho mel, para passar na massa depois. Se estiver muito grossa, pode acrescentar umas 2 colheres de água. E aqui eu tenho 80 gramas de açúcar. Então eu vou colocar aqui também. Vou colocar aqui também o óleo. Vai tirando do meio aqui. Que nós vamos usar para o final. Eu vou misturar aqui com o meu batedorzinho. E também já posso pôr aqui a nossa água, que são 100 ml de água. Aqui eu tenho também um ovo grande, eu vou colocar. Primeiro eu vou colocar ele aqui no copinho, para não correr o risco de ter alguma coisa má, assim, estragada, e que venha jogar, que eu tenha que jogar meus produtos fora, que eu já coloquei. Então vamos misturar bem. Que a outra vez que eu gravei, eu fiz em modo rápido, né? Então não deu para me explicar bem. Aqui uma colher de sopa de vinagre de maçã, mas pode ser qualquer vinagre branco, de vinho. Aqui eu tenho 650 gramas de farinha, os 11 gramas de fermento para bolo, e eu coloquei o sal também, a colherzinha de chá de sal. Vou misturar aqui. E essa aqui, essa farinha minha, ela é farinha de força, mas pode ser farinha normal ou com melhorador de farinha. Claro, com a farinha de força ela vai dar um aspecto mais esponjado na massa. Então, agora aqui eu vou colocar todo o bol de farinha. E como sempre, vou fazer a minha mistura aqui e já volto com vocês. A massa desse pão, ela não é uma massa dura, é uma massa elástica, um pouco fica um pouco mole, mas conforme você vai amassando, ela vai ficando elástica, e é isso que nós queremos, uma massa bem amassada, com uns 10, 15 minutos de amassado. Eu vou amassar bem aqui, depois eu passo aqui para ensimeira e não vou adicionar mais farinha. Agora eu vou trocar de espátula, que eu sempre uso muito a espátula. E a mão eu coloco só se for necessário mesmo no final. Então eu vou seguir com o amassado aqui e volto. Agora eu vou passar ela aqui para a ensimeira. E vou seguir amassando, porque essa massa exige bastante amassado.
Aqui eu vou até ela ficar bem lisinha e elástica. Então, vamos lá, e para o vídeo não ficar muito largo, muito comprido, então, eu vou cortar. Já terminei de amassar a massa, passei óleo aqui no mesmo bol que eu amassei ela, e vou tirar ela daqui. Como vocês viram, tá uma massa bem elástica, não gruda nas mãos. Mesmo assim, eu vou passar aqui para que ela cresça e não grude no meu guardanapo por aqui em cima. E vou deixar ela descansar até ela crescer. E depois eu volto para dividir ela em porções para fazer as rosquinhas. Eu já voltei aqui, minha massa já cresceu. Poderia deixar crescer um pouco mais, mas como eu vou deixar ela descansar, eu vou depois formar as trancinhas, as rosquinhas. Aí eu tenho que deixar ela crescer mais um pouco, outra vez antes de ir pro forno. Então, deixa ela crescer mais ou menos 1 hora somente, e assim ficou. Aqui eu já tenho uma régua para medir, eu mais ou menos de cabeça eu já sei. 25 por 30, e tem um pincel para passar o mel, o cortador para cortar a massa, e o rolo para esticar. O mel também eu já coloquei 3 colheres de água aqui, tá muito grosso. Coloquei 3 colheres de água. E agora eu vou dividir essa massa, eu vou pesar ela, vou dividir em 10 porções para fazer os fundinhos da rosquinha e para formar as rosquinhas. Vou pesar e dividir ela em 10 partes e já volto. Primeiro eu vou pôr ela aqui para desgaseificar, porque assim fica melhor para trabalhar. Pôr esse bol aqui. Ai. Abre assim. Aqui. E assim eu vou tirar o gás dela. E assim é mais fácil para mim pesar ela. Então, vou fazer isso. Essa massa é muito, muito bonita e bem gostosa para trabalhar com ela. Mas exige muito, como eu falei, muito amassado. Então, eu vou dividir ela e já volto com vocês. A massa deu 1,231 kg. Então, vou dividir em porções de 123 gramas cada uma, para fazer a bolinha e depois formar as rosquinhas. Se você não tiver balanço, você pode fazer assim, que dá mais ou menos o peso. Eu vou fazer com todas elas, vou pesar para ficar todas iguais e volto com vocês. Eu já pesei todas as massinhas, agora eu vou bolear elas aqui um pouco. E vou deixá-las. Nem vou deixar até eu terminar de bolear todas elas. Essa primeira aqui já começou a crescer. Aí eu já vou esticar ela para fazer os fundinhos da rosquinha. Vou pôr um pouco de farinha aqui, para me colocando elas. Bem que elas não estão grudando. Vocês podem ver que elas não estão grudando. Aqui não tem farinha, nem óleo.
a farinha que tá na minha mão, que eu peguei agora. E deixando elas aqui para descansar. Olha, não pega na mesa. A massa é muito trabalhada, ela tá bem elástica e não gruda nas mãos e nem na mesa de trabalho. Então, eu vou terminar com elas aqui e já volto esticando, porque essa aqui é a primeira. Eu enrolei, mas não dá igual, porque depois eu tenho que esperar crescer de novo para colocar para fazer a rosquinha. Fazer o fundinho da rosca e depois fazer a rosquinha e daí tem que esperar crescer de novo para levar no forno. Hoje está muito calor, vai crescer rápido. E o creme já deve estar frio, que nem eu olhei ainda, mas o tempo que eu fiz de manhã já deve estar frio. Então, assim, agora eu vou pegar daqui já tem a forma preparada. Vou pegar essa daqui primeiro. Vou pôr um pouquinho de farinha aqui. E vamos amassar ela. Abrir. Amassar não, abrir a massa. Em forma retangular, de preferência. Eu já estiquei aqui essa massinha. Agora eu vou cortar em 9 círculos aqui. Que eu preciso de 9 para fazer o fundinho da rosquinha. Já cortei aqui. Agora eu vou pôr na bandeja. Já tenho a bandeja preparada ali. Eu não fiz muito grossa, eu fiz fininha o fundinho, porque ela vai crescer, né? Então eu não fiz muito grossa. Vou pegar a bandeja para colocar e já mostro para vocês. Está a minha bandeja. Vou fazer na bandeja do forno mesmo, que ela é maior que as formas que eu tenho. Eu vou colocar todos os fundinhos aqui, as massinhas. E para tirar com mais facilidade a massa, você passa a espátula por baixo e ela sai. Aí você já coloca na forma, bem separadinho uma da outra. Porque às vezes a gente vai pegar com a mão e acaba esticando ela e deformando. Então, vamos colocar aqui todas elas. Aqui já tá os círculos que eu fiz. Agora eu vou fazer a rosquinha. Eu já estiquei a massinha aqui. Aqui ficou um pouquinho maior. Aí eu dou uma parada aqui. Acho que é assim. E agora eu vou pegar o pincel aqui. E vamos passar mel. Vou tirar essa colher daqui. Vou passar aqui. E não preciso chegar até aqui. Para que feche bem a massa. Senão ela solta muitas pontas. Assim. Eu vou fazer essa bem assim lentinho para vocês verem. E depois eu faço as outras em modo rápido, porque senão o vídeo fica muito comprido. Vou enrolar elas aqui. Já pegando um pouquinho, passa a espátula e às vezes pega algum lugarzinho e vai enrolando. E a massa, conforme vai enrolando, ela vai dando uma esticadinha também. Assim. Eu não quero ficar colocando farinha, porque senão o resultado da rosquinha é outro. Então, deixa eu pegar aqui. Aqui, vou fechar bem.
Aperta bem para ela não abrir, se bem que nós vamos cortar no meio, né? Para trançar ela. Assim ficou. Eu vou fechar bem aqui. É a outra não, a outra ponta não. É assim, eu dou uma enroladinha nela, assim ela dá mais uma esticadinha. E mais lisa. E para cortar, vou cortar em cima da tábua, porque se eu cortar esse daqui, para cortar ela não serve, porque tem que ser uma faca bem afiada. E se eu cortar ela aqui em cima, eu vou riscar aqui e eu não quero riscar. Então, eu vou cortar aqui em cima. Deixa eu juntar minha faca. Aqui. Então, vamos deixar fechado aqui, essa parte nós não vamos cortar. Assim. Vai abrindo. E como eu falei, essa parte a gente não fecha. E agora, você viu que ficou várias camadas, né? Nós vamos trançar elas, as duas pontas, assim, 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 e assim. E aqui, viu que essa ponta, deixa eu ver se dá pra ver certinho para vocês entenderem. Essas duas pontinhas nós vamos levar ela aqui, fazer a rosquinha, e aqui nós vamos passar aqui, ó, e fechar a rosquinha. Fechamos essa parte e guardamos aqui debaixo. Assim. E agora eu vou colocá-la na forma. Eu vou passar com a espátula porque, como tá, o mel fica grudando. Então eu vou pôr, deixa eu pegar aqui a forma para colocar aqui, nessa daqui mesmo. Vamos ajeitar ela aqui, em cima da tampinha que eu fiz. Colocar por baixo. E assim. E assim eu vou fazer com todas elas. Ah, sim, dá pra ver melhor. Por causa do papel tá... Depois ela cresce, o papel vai pra trás. Então eu vou fazer com todas as outras. Deixa eu lavar a mão aqui. E acho que vou pôr em modo rápido, assim vocês acompanham. Mas é facinho de fazer, como eu expliquei, não tem dificuldade nenhuma. Terminei de fazer as roscas, essas já estão crescidas, bem crescidas. Essa aqui foi a última que eu terminei, mas no forno ela chega ao mesmo tamanho. Então eu vou passar, agora eu vou pintar elas com uma gema e uma colher de leite e uma gema batida e vou pintar elas. E depois eu vou colocar o creme pasteleiro. Creme pasteleiro, como eu já postei a receita no canal, eu fiz com farinha de trigo. Então eu vou pôr esse para ver como vai ficar. Então eu vou pintar e já voltamos para colocar o creme. Vou colocar aqui, eu coloquei uma gema, vou colocar uma colher de ovo, ou colher de leite. Ai, madre, como vai na cabeça. Vou misturar bem aqui e já vou pintar a massa. Eu tô achando que deu muito pouco, vou colocar mais uma colher de leite.
porque se as roscas tá muito grande. Eu vou mostrar pra você. O creme ficou bem consistente. Olha, eu bati um pouco ele. Ele já fica cremoso outra vez. E muito bom para pôr no pão, nas broas, assim, recheada, né? Tudo que você for fazer com recheio, assim. E o sabor tá excelente, extraordinário. Então eu vou trazer pra cá. Oi, quase que eu derrubo aí a câmera. Tem aqui o creme, eu vou colocar aqui dentro, vou colocar bastante. Porque quando ele vai no forno, ele cresce um pouco mais o pão, né? Aí o recheio fica bem fundo. Fica que já tá bom. Um pouquinho mais aqui. E assim. Já coloquei o forno para esquentar a 180. E eu vou colocar ele para assar a 170. Porque meu forno é muito quente, porque tem calor em cima e embaixo. Então, eu vou pôr a 170 graus. E já quando estiver assado, eu volto aqui com ele para vocês verem como ficou. Eu já vou tirar o meu pão do forno, que já acredito eu que já está assado. Deixa eu pegar aqui essa silicona aqui, essas manoplas de silicone, para tirar ele. Assim ficou meus pães. Vou deixar esfriar, para quando esfriar passar. Deixa eu fechar o forno. Para quando esfriar passar leite condensado, porque se eu passar leite condensado agora, ele vai escorrer tudo para baixo, porque como tá quente, né? Então eu vou esperar ele esfriar. Ficou bem moreninho e seguro que está bem fofinho por dentro. Aí depois, quando esfriar, eu volto para mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Ai, olha o dedão. Aqui, olha. Vale a pena. Demora um pouco para fazer, mas vale a pena. O creme ficou super firme aí. E a hora que esfriar vai ficar melhor. E eu coloquei bastante e ainda viu que ele desceu um pouco, porque o pão cresceu um pouco no forno. Então vamos esperar esfriar para nós voltarmos a passar o leite condensado. Eu creio eu que tenho leite condensado ainda. E passar no coco. Meu pão ainda não esfriou totalmente, tá morno. Mas tem gente que tá querendo comer pão quente, que gosta de pão quente, recém-tirado do forno. Então eu vou, mesmo assim, eu vou tentar passar o leite condensado aqui por cima e passar o coco para que comam quente, porque lembra da casa da avó Angelina. E eu vou passando aqui, eu não vou passar em todos, eu acho que vou passar em alguns só. E o vídeo já tem mais de 20 minutos, é uma videoaula, porque meus vídeos não são curtos, os vídeos que eu ensino a fazer o passo a passo. E é bom que você aprende, fazer bem direitinho. E qualquer dúvida você me pergunta. Se inscreva no canal para estar recebendo as nossas receitas. Eu procuro postar pelo menos uma vez por semana uma receita completa, passo a passo.
E se você se inscrever, você vai receber semanalmente esses vídeos. Então, eu vou parar um pouquinho aqui, para não ficar mais comprido ainda. Falta só esse aqui para eu terminar. Deu justinho aqui o leite condensado, que eu coloquei no bolzinho aqui para pintar. E agora vou passar o coco. Eu quero agradecer a senhora Beth, que gravou para mim essa semana a receita de um sabão que ela faz, que eu ainda vou fazer. Semana passada, ou 15 dias atrás, eu fiz o da minha mãe. E obrigada, senhora Beth, por estar gravando a receita aí para mim, enviando para mim. Eu vou procurar fazer essa receita também. Então, eu dedico esse vídeo para a senhora, também para minha mãe, para minha tia Célia, lá em Batatais, São Paulo. E vamos pro coco? Nossa, isso aqui é uma super receita. Você vai fazer, você vai poder vender, se você tiver pessoas que gostam de comprar as coisas que você faz, porque fica muito bom, muito bom. E da outra vez que eu fiz, não sobrou nada. Fiz num dia, no outro dia já não tinha nada. E fica muito bom, e eu espero que vocês façam, porque é muito fácil de fazer, demora um pouco pela trançar e tal, mas é fácil. Já terminei de colocar o coco, e como eu falei para vocês, na padaria a gente compra, eu sei porque eu já fiz práticas em padaria, quando eu estava estudando reposteria, e a gente colocava corante, né, para dar uma visão mais bonita. E não altera o sabor, e fica muito bonito. Então, esse foi o nossa receita de hoje. Agora eu vou chamar minha filha para cortar um aqui, para ela gravar mais de perto, para vocês verem. Já estou aqui, vou enfiar a faquinha aqui, para desgrudar um do outro. Como ele ainda está morninho, solta com facilidade. Estou mostrando assim porque eu estou gravando, minha filha está gravando de um lado e eu estou do outro, e assim. Olha que massinha incrível. Olha. Eu vou cortar para vocês verem. Deixa eu ver se eu tiro essa forma daqui, para não... Dá para ver aí no outro? Aqui? Uhum. Então vamos cortar. Fofinho, fofinho. Olha. Olha quanto creme, como eu falei para vocês, quanto mais fundo, né, a gente coloca. Se ficar o creme abaixar, você pode colocar um pouco de creme quando tirar do forno e subir até em cima e deixar 5 minutos mais no forno e fica ótimo. Então, eu vou ter que comer, ou minha filha morder aqui um pedaço para ver, né, como está. Eu? Muito gostoso. Com a mão suja de melada. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se inscreva no canal para receber nossas receitas semanais. Que Deus os abençoe. Até um próximo vídeo. E fiquem com Deus. Tchau!